Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado, irmã Mônica. Irmãos, os irmãos estão com calor aí? Eu estou, irmão. Eu estou com calor. Eu saí de casa, fui enganado pela chuva. Falei assim, cara, vai fazer mal frio. Aí eu, meio friento, né? Aqui, irmãos, ó. Tá calor, estou sentindo calor. Aí a Graça estava falando assim, pastor, não sei como o senhor está sentindo tanto calor, agora estou sentindo calor. Bem, vamos lá, irmãos. Deixa eu convidar você aí, abra sua Bíblia, lá no livro de Oséias, por gentileza. Oséias capítulo 6, irmãos. Vamos mergulhar um pouquinho na palavra do Papai do Céu. Vamos analisar um pouquinho ela. Vamos ver o que o Papai do Céu deseja para nossas vidas, através dos textos que nós vamos estar trabalhando nessa noite. Espero estar contribuindo aí pela sua vida, tá bom? Na sua casa e sua família. Bem, vamos lá. Irmão, semana passada, no domingo, estávamos aqui. Não sei se você lembra o texto que nós usamos semana passada. Vocês lembram? Semana passada não, domingo, vocês lembram? Foi qual? Ezequiel capítulo 37. Né? Um texto que fala sobre uma visão do vale de ossos secos e, na realidade, uma explanação a respeito de um povo escolhido, o povo de Deus, o povo de Israel, a condição que o povo se encontrava ou estava naquele momento. E é muito claro e visível quando você procura se aprofundar, analisar, estudar as Escrituras Sagradas, que você vai encontrar um Deus misericordioso, que tem um amor profundo e sobrenatural pela humanidade. E uma humanidade totalmente infiel a Deus, em sua condição espiritual, na sua forma de agir, na sua forma de trabalhar. Uma esposa infiel, uma esposa infiel. E a história de Israel, irmãos, ela nos remete exatamente à condição do ser humano para os dias atuais. Tanto é que as Escrituras Sagradas, apesar de ser escrito muitos anos atrás, ela é um grande manual para as nossas vidas e um alerta, nos alertando sobre aquilo que os antepassados fizeram de ruim, nos despertando também para as coisas boas que eles fizeram, como exemplo e testemunho para nossas vidas. O texto de Ezequiel capítulo 37, que fala sobre esse Israel, os versículos anteriores ao capítulo 37, como nós falamos no domingo passado, fala sobre uma restauração aí do povo de Israel. E eu não sei se você foi lá, se aprofundou mais no texto, mas chega um momento em que o próprio Deus, o furor dele é tão grande que ele diz que vai derramar o seu furor naquele povo. Lembre disso, esse povo é aquele que Deus escolheu. A imagem que as pessoas têm de Deus, inclusive o mundo, por não conhecer Cristo, por não conhecer Deus, tá, irmãos? E nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos entender o seguinte, nós vamos ver isso aqui no texto, que nós conhecemos e precisamos prosseguir em conhecer Deus. Quem realmente é Deus? Esse Deus que nós conhecemos, irmãos, o texto diz aqui que ele é capaz de derramar um furor sobre uma nação, sobre o seu povo. O texto de Ezequiel capítulo 36 nos mostra que tudo aquilo que Deus pretende fazer aqui, Ele não vai fazer por amor a mim e a você não. Ele é muito claro, Ele diz que Ele vai fazer isso porque o nome dEle está sendo desonrado.
porque o nome dele não está sendo louvado como deveria ser louvado. E a gente vai ver que essa angústia dos profetas, porque a angústia de denunciar o pecado, oferecer a restauração e mostrar o meio da restauração, foi algo dito, por bem dizer, todos os profetas. E esses profetas que nós conhecemos hoje, na pessoa eu não digo nem profeta, mas os homens de Deus e as mulheres de Deus, porque os profetas, encerra lá em João lá, e depois só é pregada a palavra de Deus, isso é bom a gente entender isso. Essa palavra que está sendo pregada, irmãos, ela ainda é denunciando o pecado e querendo gerar uma restauração no seu coração, no coração da igreja, de povos escolhidos, pessoas que cantam, pessoas que ministram, pessoas que pregam, pessoas que dirigem, pessoas que fazem parte do hall de membro da igreja, pessoas que se consideram como uma nação eleita e separada por Deus. Esse povo, Deus, ele chama a essa restauração. E quando, semana passada no domingo, a gente falando ali sobre a necessidade da restauração do povo, falamos sobre quem era o agente da restauração. O agente da restauração é o próprio Deus. Ele não só, ele usa os profetas para denunciar, mas ele se apresenta como o agente dessa restauração, né? Não há uma outra forma de restauração, né? Não há um outro agente de restauração se for na pessoa de Cristo Jesus. Mas é bom entender que dentro desse agente de restauração existem os instrumentos usados por Deus. Não sei se você lembra no domingo, mas falamos que os agentes que Deus usa é a sua própria palavra, e Ele usa a pessoa do Espírito Santo de Deus como agente de restauração. E esse agente de restauração, irmãos, quando se fala sobre a palavra, porque a palavra, ela em si próprio, ela já é o poder de Deus para a salvação. Então, se você deseja que alguém seja salvo, essa pessoa precisa conhecer Cristo Jesus. Ela precisa conhecer Deus através da palavra. E essa palavra, ela deve ser se pregada, irmãos, com lágrima e no poder do Espírito Santo. E isso foi exatamente o que os profetas viveram. Muitos pregaram essa palavra com lágrimas, chorando amargamente. Irmãos, eu não quero ser uma pessoa soberba e muito menos ser maior do que vocês. Mas eu, como pastor dessa igreja, Deus, Ele me dá o privilégio, irmãos, de revelar muitas coisas no meu coração ao buscar a palavra de Deus. E quando Ele revela isso aos nossos corações, como homens de Deus, precisamos ter uma estrutura, irmãos, divina e espiritual, para suportar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, a condição que nós estamos como igreja de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos falando de forma incansável sobre a necessidade da restauração. E isso é um processo nas nossas vidas. Não é quando eu ainda não entrei lá no texto que nós vamos trabalhar, tá, irmãos? Só uma pequena introdução. Quando a gente olha lá para o vale de ossos secos, o profeta, ele poderia ficar muito feliz, porque quando ele falou assim, você acha que é capaz desses ossos se ajuntarem, eles se erguerem? E ele falou assim, tu sabes. E ele falou assim, profetiza sobre o vale de ossos secos. E o que ele fez? Profetizou. E aqueles ossos começaram a se ajuntar. Houve aquele rebuliço, aquele barulho todinho, e o profeta, talvez, ele poderia ficar muito feliz com tudo aquilo, com um ajuntamento nosso. Deus, irmãos, Deus não está satisfeito apenas com o ajuntamento nosso. Deus, Ele quer muito mais, Deus, Ele quer vida, porque havia uma necessidade do Espírito Santo de Deus naqueles ossos. Teve tendões, os ossos se juntaram, formou pele, formou tendões, mas não havia o quê? Vida. Não havia vida. E o que nós queremos falar é sobre vida espiritual, porque hoje eu estou aqui com você, eu estou respirando, você está respirando.
Você está aqui sentadinho aqui nesse lugar, daqui a pouco você vai levantar, você vai sair, vai para a sua casa, os que estão nos acompanhando também, daqui a pouco vão fazer alguns outros afazeres, alguns vão jantar, outros vão dormir, mas não estamos falando desse tipo de vida, estamos falando de uma vida espiritual. Deus está ajuntando, irmãos, mas Deus, Ele quer, há um processo de restauração, e esse processo de restauração, irmãos, é através do momento em que o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer parte de forma genuína das nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer parte da minha vida, da sua vida, você começa a entender que você não vive mais para você mesmo, não são as suas vontades, não são somente os seus desejos. Você vai ver que você é constrangido pelo Espírito Santo de Deus, você não consegue imaginar o quanto você é capaz de fazer alguma coisa através da presença do Espírito Santo de Deus, porque enquanto Ele não reina sobre as nossas vidas, as nossas palavras serão sempre o seguinte: não posso, não consigo, não dá, eu não consigo, não dá, eu não consigo, não dá. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer parte, percebemos que isso só é capaz porque o Espírito Santo de Deus, ele move a igreja, ele trabalha com a igreja, ele direciona. E quando eu digo igreja, estou falando membros que compõem essa igreja. Estamos aqui como igreja, mas parte dessa igreja, eu sou parte dessa igreja, e eu não sou cabeça dessa igreja. Cabeça dessa igreja se chama Jesus Cristo. Eu também faço parte do corpo junto com vocês. E quando tudo isso acontece, irmãos, o resultado da restauração, ele traz sobre as nossas vidas uma comunhão íntima e contínua com Deus. Íntima e contínua com Deus. Nós vamos ver também aqui, irmãos, dentro da própria palavra de Deus, e nós falamos semana passada, e é o texto que nós vamos trabalhar, de Oséias capítulo 6, que Oséias foi um desses profetas que falou para o povo de Israel. Oséias, irmãos, ele olha para a nação de Israel, ele olha para aquele povo, e ele consegue identificar, através da revelação do próprio Deus, a infidelidade do povo. Mesmo que você tente enganar, mesmo que eu tente enganar, irmãos, mas muitas coisas é visível. E o que cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, é apenas direcionar. É falar, olha só, não vai por aí. Esse não é o caminho, esse caminho vai gerar infidelidade. E quando Oséias estava olhando para a nação, ele encontrava essa infidelidade espiritual. Havia uma depravação, irmãos. E quando eu digo depravação, havia uma depravação moral. E Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento, mas o povo não quis o arrependimento. E muitos não sabem nem como fazer, porque acham que o arrependimento é só entender o seguinte: não, eu sei que eu estou errado, eu não quero fazer mais. Isso não é arrependimento, irmãos, porque o arrependimento, ele gera mudança de vida. E quando Deus olhava para Israel, via que Israel não mudava. Quando Deus ele olha para a sua igreja e chama a sua igreja à responsabilidade, vê que a igreja, ela não muda, não quer mudar, que as pessoas não querem mudar, irmãos, nós não temos noção do que Deus ele é capaz de fazer. E aí entra o que eu quero falar para você: o mundo só consegue ver Deus como Deus de amor. Não que Deus não é um Deus de amor, Deus é um Deus de amor. Mas quando acontece algum tipo de tragédia, as pessoas perguntam assim: esse Deus de amor, por que Deus deixou acontecer isso? E não conseguem enxergar que as coisas de ruim que acontecem no mundo, irmãos, não é um resultado da vontade de Deus. Pelo contrário, é devido à desobediência e o pecado do homem. Porque o homem gera sobre a sua vida e sobre a humanidade o quê? Pragas, coisas ruins. A gente pergunta: o que os animais têm a ver com isso? O que a natureza tem a ver? A natureza pecou, quem pecou foi o homem. Mas o pecado do homem gerou o que na natureza? O pecado do homem gerou o que nos animais?
O seu pecado, o meu pecado gera o que na sua família? Gera o que na sua casa? Gera o que nos seus filhos? Gera o que na sua esposa? Gera o que no seu esposo? Gera o que na primeira igreja batista do Parque Boa Ventura? Você acha que não gera alguma coisa? É por isso que Deus está nos chamando para a restauração, irmãos. Porque Ele sabe exatamente como é a sua igreja. Ele sabe o que está acontecendo no meio e no seio da sua igreja. E a gente denuncia isso, irmãos, com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos. Nós precisamos voltar ao arrependimento e entender e enxergar isso. O texto de Oséias, irmãos, a história de Oséias narra, conhecida por alguns, de um homem que foi chamado para casar com uma mulher que estava se prostituindo. Uma mulher infiel, uma mulher que adulterava com outros deuses, com outros homens. Nós somos essa noiva, irmãos. Somos adúlteros espirituais. E Deus é como se fosse Oséias, querendo estreitar um relacionamento conosco. Um relacionamento que nenhum outro Deus gostaria de estreitar o relacionamento. E aí, o capítulo 6, gostaria que você leia todo o capítulo de Oséias, é muito bom você entender melhor da história, se aprofundar na história, leia versículo por versículo, procure fazer uma exposição dos versículos, pega um dicionário, pega uma enciclopédia, hoje tem o Google aí, analise, estude, para você ver que aquela história é a sua história. Verso 1 ele diz, eu não vou nem no 1, eu vou primeiro aqui coloca aqui para mim, aqui por gentileza, eu sei que eu pedi botar Oséias 6, coloca aqui para mim, por gentileza, Oséias capítulo 5, eu acho que é a partir do verso 14, bota aqui por gentileza, porque para mim, Efraim, serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, o quê? O que está falando ali? Eu o quê, irmãos? Eu vou fazer o quê? É isso que ele vai fazer, irmãos. O mundo está enxergando Deus somente como um Deus de amor. Deus é realmente um Deus de amor. Mas me fala, me diga o que não é de Deus aqui sobre a face da terra. O que não foi criado por Deus, tudo foi criado por Deus e para Deus, irmão, inclusive Satanás e seus demônios. Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser. Não tem quando você fala o seguinte, eu sou dono da minha vida, faço o que eu quiser com a minha vida? Bem, a vida não é sua, a vida é de Deus. Foi Ele que te deu, foi Ele que te criou. E Ele diz que Ele vai fazer isso aí, despedaçar. Ele vai arrebentar, Ele vai trazer enfermidade. Verso 14, ele diz... coloca aí, por gentileza, verso 14. Pode botar o 14 ou 15, perdão, verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam o quê? Culpados. Ele está falando isso para quem, irmãos? Para o povo dele, tá? E busque a minha face, estando eles, o quê? De madrugada, o quê? Às vezes as pessoas não conseguem entender porque estão angustiadas de madrugada. E é exatamente de madrugada que começa, Senhor isso, Senhor aquilo outro, Senhor não consigo, Senhor não dá, Senhor me ajude, eu quero dormir, Senhor aquilo outro, Senhor aquilo outro. Por quê, irmãos? Talvez essa seja a única forma que Deus tem para poder a gente buscar a Ele. O resultado disso tudo está em Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor. Porque Ele, o quê? Ele despedaçou e nos sarará e fez a ferida e as o quê? As ligará. Depois disso tudo, Deus está falando o seguinte, ó. Vinde e se torne outra vez para o Senhor, venha para o Senhor. Sabe por quê? Porque foi Ele que despedaçou, foi Ele que fez, foi Ele que agiu dessa forma, mas Deus, irmãos,
Ele não só lança a sua mão, mas Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus, sim, que fez a ferida, mas é o mesmo Deus que ligará. É o Deus que curará. É o Deus que fechará essa ferida. Alguns pesquisadores e alguns teólogos, algumas linhas de pensamento diz que o verso 2 está fazendo aí uma analogia à pessoa de Jesus Cristo. Eu, pelo menos, já não penso dessa forma, diante desse versículo aí, mas eu penso que, quando ele diz, depois de 2 dias estará a vida, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: não importa o tempo que você vai passar por uma luta, não importa o tempo que você vai passar por uma dificuldade, saiba que vai chegar o momento, se você se voltar para Deus, se você se tornar para Deus, Ele vai fazer os mortos ressuscitarem, vai dar vida para essas pessoas. E o que não falta, irmãos, é mortos espirituais dentro das igrejas. E por pouco falar isso, irmãos, essas pessoas continuam ainda como mortas dentro da igreja. Elas acham que estão vivas, porque o que está à vista é apenas o sepulcro. É aquele sepulcro feito talvez de granito, placas bonitas, com a melhor imagem possível, de uma foto bonita, que pegou daquela pessoa do passado e colocou lá, uma imagem superficial, mas dentro, irmãos, uma podridão, podre por dentro, podre por dentro. Só que Deus é o mesmo que vê por fora, é o mesmo que vê por dentro. Deus está olhando para mim agora, nesse momento, não só para dentro, por dentro, mas também por fora. Nós somos um povo, irmãos, depois vou falar um pouquinho mais lá na frente, que denunciamos o pecado, mas às vezes estamos cheios de pecado. Denunciamos o pecado, está escrito lá, a igreja tem que fazer isso. Devemos denunciar o pecado, mas às vezes nós estamos cheios de pecados. Então, amados, precisamos fazer uma coisa. Precisamos fazer o que ele diz aqui no verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece Jesus? Conheço. Mas você prossegue em conhecê-lo? Quantas pessoas você conhece no ponto do ônibus? Quantas pessoas você conhece aí no metrô, ou numa fila de um hospital, ou de algum lugar? Você conhece a pessoa, mas você não prossegue em conhecer a pessoa, então você não tem intimidade, você não sabe quem é. Deus está falando para o povo de Israel, está falando para mim, para você o seguinte: olha só, eu preciso que vocês me conheçam, mas vocês precisam prosseguir e conhecer. Não basta, irmão, somente vir para o culto dia de domingo. Não basta apenas escola bíblica dominical. O que você faz durante a semana? Você busca a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você ora, como você está buscando ao Senhor? Analisa e vê quantas coisas você buscou durante toda essa semana, mas buscou muito pouco a Deus. E aí nós se encaixamos exatamente num povo que não busca a Deus. E como não conseguimos buscar a Deus em conhecê-lo, sabe como estamos buscando? É exatamente igual quando ele diz aqui no texto, você levanta de manhã, aquele pessoal que levanta de manhã, aí já viu quando eu via isso muito no quartel, estava de serviço, aí de manhã ele levantava, estava aquele gramado, e você olhava para o gramado lá, o gramado aquele sereno, mas eu ia render, quando voltava, a grama não estava mais molhada. Por quê? Porque era muito rápido. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós. Ele diz aí, conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Não pode ser algo rápido, irmãos. Não pode ser algo passageiro. Nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante, que é o perigo de uma falsa conversão. O perigo de você achar que você é convertido. O perigo de você achar que você é membro de uma igreja,
ou que você tem 15, 10 anos de igreja e você é convertido. O perigo de você achar que pelo fato de você ter sido batizado, você é um convertido. Cara, olha só, preste atenção, vou falar para você. O povo de Israel já era batizado lá por Deus, separado por Deus, eles não eram convertidos. E quais são esses sinais, irmãos, que a gente identifica como um perigo de uma falsa conversão? Vamos ver alguns exemplos, irmãos, exemplificando aqui quem? Israel. Que eu queria que você olhasse para você, eu não queria que você olhasse para o irmão X, para o irmão Y, para o irmão Z, não, eu queria que você olhasse para você e começasse a fazer uma avaliação. O seu arrependimento é um arrependimento superficial? Os versos de 1 a 3 podemos identificar que Deus, Ele espera sim, de mim, espera de você, uma genuína conversão. E essa genuína conversão, irmãos, ela é manifestada por arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, irmãos, ele nos leva a buscar a conhecer a Deus. Porque uma pessoa que se arrepende, ela deseja conhecer a Deus. E olha só, mais uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: na genuína conversão, ela também nos leva, irmãos, a buscar em si mesmo aquele momento em que nós somos culpados. Porque se você não se identifica como culpado, não há arrependimento. Por exemplo, você se identifica como um pecador? Você se identifica como alguém que errou? Porque às vezes quando nós somos chamados a atenção, a gente diz assim, não, eu só fiz isso porque fulano fez. Olha só, precisamos identificar culpa em nossas vidas. É mais fácil achar culpa na Raquel. Mas um genuíno arrependimento, a gente consegue encontrar culpa em si mesmo, em olhar para dentro de si e ver. Devemos buscar, sim, a face de Deus. O que Israel queria? Quando a gente olha aqui, a gente percebe que Israel queria se livrar das consequências do pecado, mas não queria se ver livre do pecado. Queria fugir das consequências, não queria que a mão do Senhor pesasse, mas não queria se ver livre do pecado. Assim somos nós, irmãos. Senhor, proteja minha casa, Senhor, proteja minha família, Senhor, me guarde, Senhor, isso, aquilo, outro, Senhor, eu sou teu filho, eu sou isso, Senhor, eu sou teu escolhido, eu sou teu pastor, eu sou teu ministro. Mas a gente continua pecando. A gente quer a proteção de Deus, mas não quer se ver livre do quê? Do pecado. Israel estava fazendo a mesma coisa, irmãos, agindo de forma totalmente contrária. Israel queria respostas, sim, queriam respostas imediatas, mas sem se aprofundar na experiência de Deus. Estou cansado de ouvir isso. Pastor, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender, como você vai entender se você não busca experiência com Deus, cara? Você não vai entender nunca. Entender Bíblia não precisa de seminário, pô. Entender Bíblia precisa do Espírito Santo de Deus. Para você entender o que está sendo pregado, não precisa ter um bom discurso. É lógico que isso vai ajudar. Mas o que nós precisamos, irmãos, é do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, sim, de uma intimidade do Senhor. Essa experiência, irmãos, ela vem através de muitas coisas, principalmente de buscarmos ao Senhor. Uma outra coisa que a gente consegue identificar também dentro desses sinais de perigo de uma falsa conversão, irmãos, é aquele amor inconstante. Caramba, a pessoa hoje ama Deus de forma maravilhosa, eu amo Deus, sei lá o que, é capaz até de brigar com o irmão, brigar com fulano por cada obra, mas daqui a pouco parece que ele abandona tudo. É inconstante, não é algo que, sabe? E isso é um sinal muito ruim, porque o que acontece? O verso 4, quando você vê lá, o que te farei, ó Efraim? Deus, irmãos, ele sondou o coração do povo.
Observe verso 4 lá, ó. Deus, ele sonda o coração do povo e viu que as palavras e os atos não eram sinceros. Irmão, Deus, ele conhece os nossos corações, ele sabe se os nossos atos, se as nossas orações são sinceras. Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Amados, Deus, Ele quer que as suas palavras possam trazer mudança em nossas vidas. Ele não quer que o nosso relacionamento com Ele seja algo provisório. O casamento com Deus, irmãos, não tem divórcio. É para sempre. É isso que Deus deseja para nossas vidas. Mas você vai ter umas propostas por aí. De vez em quando vocês vão encontrar os refúgios por aí, que o mundo te oferece, para que você possa trair o seu Deus. E depois que trai, fala assim, não, mas eu amo meu Deus. Outra coisa é o culto fingido. É triste falar também sobre isso, irmão, mas precisamos falar. O verso 6 ele diz, porque eu quero misericórdia. Eu não quero o sacrifício de vocês. Eu não quero que você diga, fala assim, eu vem para a escola bíblica dominical, vem para isso, vem para aquilo outro, sai até tarde, eu faço isso, faço aquilo outro, eu pinto a igreja, fico no ensaio até tarde, volto de novo para a igreja, faço isso, faço aquilo outro. Irmão, olha só, Deus, ele diz, porque eu não quero misericórdia, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Esse culto fingido, irmão, nos mostra que não havia uma conexão entre o culto e a vida das pessoas. E isso é muito preocupante, irmãos. Até mesmo porque o que a gente identifica aqui é que Israel ele queria substituir piedade por religiosidade. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Quebrantamento por desempenho, amor verdadeiro por rituais. Deus ele não quer apenas holocausto, irmãos. Deus ele quer o teu coração. Deus ele quer o teu coração, Karine. Deus ele quer o meu coração. Deus ele quer o seu coração, Raquel. É isso que ele quer. Ele quer fazer do seu coração a sua morada. Morada não, ele quer colocar o seu trono. Porque se ele colocar o seu trono no seu coração, ele vai reinar a sua vida. Ele vai reinar na sua vida. Nós não podemos quebrar, irmãos, essa aliança com Deus. Verso 7. Mas eles trespassaram o concerto com Adão, eles se postaram. Irmãos, quando eu paro para olhar assim o texto, sabe, irmãos, parece que a angústia, parece que os nossos ossos vão sendo quebrados, irmãos. Deus ele vai revelando, vai mostrando, e isso é assustador, irmãos. Porque Israel aqui, ele quebra a aliança com Deus. Eles foram atrás de outros deuses, eles se prostituíram com toda a sorte de idolatria que existia, irmãos. E hoje as pessoas têm feito a mesma coisa. Eles abandonaram a Deus para viver uma prática de pecado, viviam em infidelidade, irmãos, traição a Deus, e nós temos feito isso, irmãos, também, com a nossa sinceridade, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos cultos, com as nossas devocionais, com as nossas leituras, e Deus tem sido fiel a cada um de nós. Deus, ele tem te dado a cada trimestre, ele tem te dado uma revista e material para você estudar. Para chegar no domingo e você falar que é assim, você estudou, e você fala assim, não, eu não tive tempo. Você acha que isso não é ser infiel a Deus? Deus está te dando recurso, Deus está te dando meios, e eu falar para Deus que eu não tive tempo, irmãos, desculpe, isso é um absurdo perante Deus. Deus nos deu 24 horas, irmãos.
nos deu 24 horas. E nós não temos tempo para Deus. Havia uma violência desumana, havia uma imoralidade, irmãos, totalmente contagiosa. Em vez de ser exemplo, em vez daquele povo viver em santidade, Israel, ele se entregou a uma imoralidade, e assim são muitos que habitam no nosso meio, que já se entregaram totalmente à imoralidade. Eu quero dizer algo para você nessa noite aqui, irmãos. Quando um crente, ele peca, esse pecado, irmãos, ele é muito grave, porque o crente, quando ele peca contra o maior conhecimento, que é a pessoa do próprio Deus. Porque o crente, irmãos, falei sobre isso aqui quase agora, porque esse crente que deveria denunciar exatamente o pecado, é aquele que está cometendo o pecado. Aquele que diz que tem que amar, ele não ama. Aquele que diz que tem que perdoar, ele não perdoa. Aquele que diz assim, não tem que ler a Bíblia, tem que estudar, ele não lê. Aquele que diz que tem que orar, ele não ora. Aquele que diz que tem que ser dizimista, ele não dizima. Aquele que diz que tem que fazer parte do corpo, tem que estar envolvido, ele não faz nada disso. E Deus, através do profeta, denuncia o pecado. Pecado daqueles que deveriam denunciar o pecado dos demais. É os seus pecados que têm sido denunciados. E mais danoso, irmãos, é porque quando o crente peca, mais pessoas ainda ficam escandalizadas. E essas pessoas são o quê? Atingidas. Quando você, pai, diz que você pode beber porque a bebida não tem álcool, você está dando um mau exemplo ao seu filho. Mesmo que não tenha álcool, você está dando um mau exemplo. E essas pessoas estão sendo atingidas. Quando você diz que não precisa ir para a escola bíblica dominical, você também está estragando também a pessoa. Quando você também não vem por qualquer coisa, mesmo que você pense que não, mesmo que eu pense que não, mas você está ensinando ao seu filho, não agora, mas lá na frente ele vai fazer a mesma coisa. É um processo, irmãos. É um processo. Se eu ando no acostamento, eu estou ensinando meu filho, ele vai falar nada, mas daqui a pouco ele está andando no acostamento. Se eu avanço o sinal, ele está no carro, daqui a pouco ele vai falar assim, ele não vai falar assim, meu pai faz, não, ele não precisa fazer isso, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai avançar o sinal, irmãos. Você talvez já tenha tido essa experiência, às vezes tenho muita, quem anda comigo de carro sabe disso. É lógico que eu não vou deixar a minha família em risco, em situações adversas. Você para no sinal, todo mundo avança o sinal, aí você para no sinal, aí fica todo mundo, bibi, aí o cara passa por você, te xinga e tudo, como aconteceu essa semana comigo. O cara passou por mim e ainda me xingou ainda, o sinal estava fechado. Irmãos, avançar o sinal é certo? Errado, irmão, é pecado. É pecado. Irmãos, nós não podemos ser representados com a figura do mundo. As coisas que o mundo oferece, a crente querendo, se colocando como semelhante à imagem daquilo que o mundo oferece, do que as mídias oferecem, irmãos, somos diferentes. A palavra de Deus diz que somos sal, e precisamos ser sal o quê? Um sal bom, não um sal insípido. Então, irmãos, nós precisamos estar muito atentos, porque há um poder contagioso do pecado, e aonde ele chega, ele mata. Aonde o pecado chega, ele mata, porque o salário do pecado é o quê? Morte. Aonde o pecado ele entrar, saiba você que ele vai matar. Então, como nós somos agentes, irmãos, de Cristo Jesus, do verdadeiro Evangelho,
nós precisamos denunciar o pecado, mas não viver no pecado. Pastor, mas todos nós pecamos? Sim, todos nós pecamos, irmãos. Esse que vos fala também peca, eu também peco. Também peco. Mas uma coisa diferente, irmãos, nós não podemos viver no pecado. Não tenha timidez de falar e pregar o que é certo. Se tem alguém na sua família, irmãos, que está andando na contramão de Cristo, cabe a você a pregar o Evangelho. Quando for preciso, você fale. Eu não estou falando para você falar, chegar lá e falar, vem cá todo mundo pregar, não, irmão. Estou falando para você dar testemunho. Quero encerrar pensando o seguinte: o carcereiro, quando viu que, através de Paulo, que os presos não tinham fugido, ele foi impactado pela vida do apóstolo Paulo. E o impacto foi tão grande na vida daquele homem, que gerou um sentimento sobrenatural. Ele falou assim: o que eu tenho que fazer? Quem eu devo servir? E Paulo ensinou para ele o que ele tinha que fazer. Crer no Senhor, e a família dele seria salva. O que ele estava falando é o seguinte, que o testemunho daquele homem e a responsabilidade como sacerdote ia levar a sua família para o caminho do Senhor. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. O pastor tem chorado amargamente, irmãos, porque às vezes o que Deus nos revela é angustiante, é triste, é muito ruim, irmãos. Então cabe a mim, cabe a minha pessoa, e você que está nos ouvindo lá do outro lado, e você que está aqui, você sabe as suas condições, conserte a sua vida, endireite a sua vida, porque Deus é amor, mas quando Ele corrige, Ele também corrige em amor. Mas só que a gente às vezes não entende como amor, corrige como pressão. Assim como eu corrijo meu filho, amando meu filho e minha filha, se for preciso, eu vou exortar e vou corrigir. Isso não vai diminuir meu amor para meus filhos, mas se tiver que falar, eu vou fazer, irmãos. E não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Não tenha também essa dificuldade também, irmãos. Mas quando for preciso, você pregue. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua orientação. O Senhor já tem nos orientado há tempo, Senhor, sobre isso. O Senhor tem nos chamado ao concerto. Estamos aprendendo na escola bíblica dominical, na classe de adultos e jovens, sobre a necessidade de vivermos como santos. Fomos chamados para sermos santos. Santo não apenas em vestes. Precisamos ser santo em todas as coisas. Nos nossos sentimentos, no nosso conhecimento, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, até no nosso chorar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo que aqui se encontra. Obrigado por eles ouvirem a Tua palavra. Queremos prosseguir em conhecer ao Senhor, assim como são as Suas orientações. Nos leve para os nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Nos divide do homem mau, do homem prudente, do assassino, daqueles que tentam contra as nossas vidas e contra os nossos próprios bens. Nos dê o restante de noite na Tua presença e nos prepare para o dia de amanhã. Que o amor de Deus, a graça do Seu Filho Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, a Igreja de Cristo Jesus diga...